Você já ouviu falar de mini acessos ou acessos minimamente invasivos em ortopedia e traumatologia? Para quem não me conhece, meu nome é Alan Assunção, eu sou médico ortopedista e traumatologista aqui em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E eu venho aqui para conversar sobre algumas doenças osteoarticulares e às vezes alguns avanços nas tecnologias em ortopedia e traumatologia. Imagine que você tenha uma fratura no braço, ou na coxa, ou na perna, e não seja uma fratura para se tratar com gesso. Ela seja uma fratura que seja instável ou esteja deslocada e que você precisa corrigir cirurgicamente essa fratura. Antigamente era necessário fazer um corte enorme, precisava abrir tudo para achar o osso, colocar esse osso no lugar, botar uma placa gigante, cheia de parafusos, depois tinha que fechar tudo isso. Então você tinha um risco inerente ao acesso cirúrgico, ao que você tinha que abrir, expor tudo, você lesava uma série de estruturas através do teu trauma cirúrgico e isso tudo hoje acaba sendo minimizado com a possibilidade de se fazer acessos pequenos, mínimos, para que você consiga ter acesso àquela mesma fratura e se tratar com um maior sucesso ainda. Ou imagine ainda uma lesão do ligamento cruzado anterior do joelho. Se fazia um corte enorme na frente do joelho, abria tudo, se invadia aquela articulação de uma forma muito traumática, fazia a cirurgia e depois levava um tempão, era uma demora incrível para se conseguir reabilitar aquele joelho. Você lembra que eu falo nos meus vídeos anteriores a respeito da grande vilã em cirurgias ortopédicas, que é a infecção? Teoricamente, quanto maior o corte que você faz numa cirurgia, maior a possibilidade de se cair algum tipo de bactéria naquele corte e provocar uma infecção. Um detalhe muito importante é que quando nós fazemos um corte, um acesso cirúrgico para se chegar no osso, a gente acaba lesando, é uma lesão traumática do acesso, os pequenos vasos que levam o sangue para esse osso, que contribuem com a perfusão não só do osso, mas das estruturas nobres e importantes que estão ao redor desse osso. Quando nós temos uma estrutura, um tecido vivo que está lesado, o nosso organismo vai lançar mão de um sistema bastante intrincado de reparação, de cicatrização. Esse sistema ele vai depender de uma forma muito importante de toda a vascularização que chega nesse tecido, ou seja, todo o potencial de cicatrização e reparação vai estar diretamente ligado com a presença e que eles estejam íntegros os vasos que levam sangue para aquela região lesada. A ideia de se fazer pequenos acessos ou mini acessos, mini cortes, é que você mantenha essa microcirculação, esses vasos aderidos ao tecido, e você mantenha todo o potencial de cicatrização e reparo do próprio organismo. A medicina avançou, então o padrão ouro hoje em dia é que você mantenha os pequenos cortes ou os mini acessos para que você consiga fazer as cirurgias através dessas pequenas incisões. Tudo com a ideia de se manter a microcirculação e manter o potencial de reparo desses pacientes. Então se desenvolveram estudos anatômicos, sempre a boa e velha e básica anatomia. Os estudos visam mostrar locais e trajetos que são seguros, ou seja, são locais onde eu posso fazer um corte, colocar uma placa sem que eu tenha lesões de outras estruturas nobres, como artérias, ou nervos, ou ligamentos, e que tragam benefício ao paciente através daqueles pequenos cortes, sem ter as possíveis complicações. Então se determinaram locais onde você pode entrar com placas e parafusos, ou ainda as hastes intramedulares, que são um tipo de material que vai dentro do osso, através do que nós chamamos zonas ou túneis de segurança, que eles vão por baixo da musculatura, sem causar novas lesões, ficam no local adequado e garantem uma boa estabilização desse osso para que aconteça uma cicatrização sem complicações. Um outro tipo de mini acessos são aqueles que se fazem nas artroscopias, que são as cirurgias das articulações que são feitas através de vídeo. Então a gente faz pequenos acessos e consegue trabalhar. No joelho, que é um exemplo que eu gosto de dar, você faz 2 acessos, 2 pontinhos, 2 cortezinhos de 1 centímetro em cada lado do joelho e você consegue fazer um monte de cirurgia. Você consegue tratar menisco, tratar lesões de cartilagem, com mais um acesso pequenininho de 3 centímetros você consegue tratar ligamentos. Então são pequenos acessos que vão te dar a visualização completa do joelho e te possibilitar várias cirurgias. O mesmo acontece em outras grandes articulações, como o ombro, quadril, cotovelo, punho, tornozelo.
Todas elas passíveis e são possíveis de serem feitas cirurgias através de pequenos acessos e cirurgias por vídeo. Uma pergunta que já me fizeram se isso é fácil de fazer ou tem que ter muito treinamento. No caso de fraturas, você tem que saber a anatomia e a técnica que leva em conta a anatomia. Se você souber fazer isso, teoricamente a técnica é bastante reproduzível e não é difícil. Já no caso das cirurgias por vídeo, o difícil não é o acesso em si, esse é fácil. O difícil é você conseguir fazer o treinamento para a cirurgia em vídeo propriamente dita. A gente começa treinando em frutas, como por exemplo você faz os 2 buraquinhos no mamão ou no melão, e vai treinando com a tridimensionalização e o detalhe, a delicadeza que se precisa, você vai pegando. Então você primeiro treina em frutas, depois você pode treinar em peças animais, como por exemplo um joelho suíno, e eventualmente você vai fazer um treinamento com um instrutor, que durante a cirurgia ele pega a tua mão, orienta para cá, orienta para lá, ele vai te ajudar na cirurgia e você vai desenvolver a tua habilidade durante a cirurgia por vídeo. Dr. Alan, essa técnica de pequenos acessos ou acessos minimamente invasivos, elas já são usadas faz muito tempo ou elas são novas? Como é que funciona isso? As cirurgias por vídeo, as artroscopias, elas já vamos dizer assim que elas já são de meia idade. Elas não são recentes, elas já têm algum tempo, mas também não têm muito tempo. Já as técnicas minimamente invasivas, os pequenos acessos para o tratamento de fraturas, esses sim são relativamente novos. Tanto as cirurgias por vídeo para procedimentos articulares, como os acessos minimamente invasivos para o tratamento de fraturas, os dois são chamados de padrão ouro em medicina. Esse nome de padrão ouro, ele vem quando você tem uma comprovação científica de que aquela técnica em questão é a que tem mais sucesso com o menor número de complicação. Algumas pessoas já me falaram que é quando a técnica ganha o Oscar da medicina, ou seja, ela é muito eficaz, é o que deve ser feito e tem o menor número de complicação. As técnicas minimamente invasivas, elas podem ser usadas para fratura de húmero. O húmero é esse osso do braço. A gente faz um corte em cima e um corte embaixo, né? Elas podem ser usadas no fêmur, que é o osso da coxa, também são 2 cortes em cima e embaixo, e pode ser usado na tíbia, que é o osso da canela. Então elas são usadas principalmente nesses 3 ossos. Existem alguns outros locais que estão sendo desenvolvidos, como clavícula, por exemplo, o tornozelo pode ser utilizado, antebraço, o cotovelo, mas são mais raros. Os normais mesmos é no húmero, na coxa do fêmur e na tíbia. A teoria, a grosso modo, é quando você consegue fazer um corte acima da fratura, um corte abaixo da fratura e, entre aspas, deslizar uma placa por baixo da musculatura para poder fixar e estabilizar essa fratura. Você põe parafusos acima e abaixo, mas no local onde tem a fratura, você não mexe na microvascularização e dessa forma você permite que esse paciente tenha todo o seu potencial de cicatrização mantido e preservado nessa região. Isso diminui taxas de complicação e taxas de não consolidação. A gente está falando muito de placa, mas existe um material chamado haste intramedular. Ele vai dentro da medular do osso, ele vai dentro do tutano do osso. Então ele é uma espécie de barra metálica, a grosso modo eu posso falar assim, que ele vai dentro do osso e vai 2 parafusos em cima, 2 parafusos embaixo, e ele é o padrão ouro para tratar fraturas que a gente chama de diafisárias, de ossos longos hoje em dia. Antes das placas e dos parafusos, você pode usar as hastes intramedulares. Os mini acessos ou pequenos cortes estão chegando rapidamente também em outras áreas da medicina e da ortopedia, como por exemplo, colocação de próteses articulares com pequenos acessos, ou ainda em cirurgia da coluna, por exemplo. Ah, doutor, e uma cirurgia dessa com pequenos cortes pode ser trocada pela cirurgia com grandes cortes? Isso se chama conversão de técnica. Durante um procedimento que você planejou fazer ele com pequenos acessos, você, por um motivo ou por outro, tem a necessidade de fazer o corte grande e reverter para a cirurgia antiga. Isso é muito incomum, raramente vai acontecer. O ideal é que quando você esteja planejando essa cirurgia junto com o paciente, toda a cirurgia deve ser conversada com o paciente, com a intenção do médico, com a melhor técnica. Isso deve ser orientado ao paciente que a intenção e o planejamento é esse, mas que eventualmente pode ser necessário durante o processo de cirurgia, durante a cirurgia em si, a conversão da técnica de sair do mini acesso para o grande acesso. Isso é uma coisa que raramente acontece, mas deve ser conversado antes para que o paciente esteja ciente de que isso pode acontecer.
Então, quando planejamos e nos propomos a fazer a cirurgia através dos mini acessos, nós temos 3 potenciais vantagens nesse tipo de cirurgia. A primeira é que, como você tem pequenos acessos e a manipulação é menor, você tem menos chances de infecção. O segundo é uma cicatrização facilitada e mais rápida. Para entender melhor, o osso é uma estrutura viva, você tem sangue chegando nele a toda hora, e quando você mantém toda a microcirculação que perfunde esse osso com o sangue, você mantém o potencial de cicatrização. Se você põe a placa ou a haste, você estabiliza e mantém a vascularização, o que permite uma cicatrização muito mais acelerada e muito mais funcional dentro das possibilidades orgânicas que existem. E o terceiro é que quando você faz uma fixação precoce e mantém toda uma musculatura normalizada, tem pequenos acessos e mexe com muito pouco estrutura local, você mantém a possibilidade do retorno mais precoce ainda à função. Então, uma mobilização mais precoce, mais facilitada vem junto como um ponto positivo a mais nessa história toda. Então, eu queria agradecer a todos que viram o vídeo até aqui. Se você tiver alguma sugestão ou alguma dúvida, por favor, use os comentários. Um grande abraço e até o próximo vídeo.